vozes verbais. Então, primeira parte é interpretação, segunda parte, gramática. Aproveite então, vamos lá. Bom, inicialmente, eu quero revisar com você os conceitos básicos de voz ativa e voz passiva. Então, 5 minutos aqui de revisão teórica para a gente poder resolver as questões, tá bom? Então, você vai ver que nas questões da FCC, normalmente a banca, ela traz 2 modelos de questão. O primeiro modelo de questão é aquela em que a banca, vou mostrar aqui para você antes da gente ir, é aquela em que a banca pergunta se a frase está ou não na voz passiva. É aquela questão em que ela quer saber, ela quer que você identifique a voz verbal. É só para saber se está na ativa ou na passiva. Então você tem que estar apto a olhar para a frase e perguntar: é ativa, é passiva? Se for passiva, é passiva analítica, é passiva sintética? Esse é o primeiro modelo de questão. Segundo modelo de questão é aquela questão em que a banca, você vai ver aí, que é o que vem na sequência, em que a banca pede que você passe uma frase de uma voz a outra. Reescritura, ela vai pedir que você reescreva. É aquela questão de transposição de voz verbal, tá bom? Então eu vou preparar você para resolver esses 2 modelos de questão. Primeiro modelo de questão é aquela em que a banca quer que você identifique a voz. O segundo modelo de questão é aquela em que você precisa saber passar de uma voz a outra. Então, antes da gente ir para o que eu vou fazer? Eu vou para cada bloco de questões, eu vou revisar o que você precisa saber da teoria para resolver as questões, tá bom? Então, para resolver o primeiro bloco de questões, que são aquelas em que a banca quer que você identifique a voz verbal, o que você tem que saber para esse tipo de questão? É aquela questão que você tem de olhar para a frase e perguntar se ela está na ativa ou na passiva. O que é voz ativa? Voz ativa é aquela em que o sujeito age. Repare aqui, ó, todos compreenderam a questão. Repare, tá vendo aqui esse sujeito? Esse sujeito a gente chama de sujeito agente. O sujeito exerce a ação, a voz é ativa, tá? Já na voz passiva, por que ela é chamada de passiva? Porque o sujeito é paciente. Voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre a ação, tá bom? Existem 2 tipos de voz passiva. A voz passiva analítica, que é aquela em que você, analítica é aquela que vem com locução verbal. Não esqueça, olha, locução verbal, por isso que ela é chamada de analítica. Analítica é aquela que aumenta, entendeu? Que analisar é aumentar, ou seja, aquela que vem com locução verbal. A locução verbal normalmente é com o verbo ser, seguido de verbo principal no particípio. Essa é a estrutura de voz passiva-analítica. Uma outra coisa que você vai ver nas questões da FCC é que na voz passiva-analítica pode ou não vir o agente da passiva explícito. Ele pode aparecer ou não. Então, você vai ver frases em que há o agente da passiva e frases em que não há. Agente da passiva não é termo obrigatório. Veja aqui o exemplo. A questão foi compreendida por todos. Então, isso aqui é voz passiva analítica. Repare, ó, o sujeito é paciente, ele sofre a ação. Foi compreendida é uma locução verbal. Eu tenho nessa locução verbal verbo ser mais particípio, isso aqui é a estrutura de passiva. E neste caso, eu tenho o agente da passiva. O agente da passiva não é termo sintático obrigatório, ele pode vir ou não, nesse caso ele veio, tá vendo esse por, essa preposição por? Normalmente o agente da passiva vem com a preposição por, tá? Nesse caso veio. Por pode ser preposição por ou as contrações pelo, pela, pelos, pelas. Então, isso aconteceu no primeiro exemplo. Mas no segundo exemplo, repare, ó, o alerta foi dado. Aqui, inicialmente, temos a mesma história. Ó. O alerta é o sujeito que sofre a ação. O alerta sofreu a ação de ser dado. Tá vendo esse foi dado? Isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. O sujeito sofre a ação. Mas você está vendo que o agente da passiva não apareceu? Percebeu?
O agente da passiva não apareceu. Nem sempre, então não esqueça. Senão você vai ficar achando que toda vez que tiver voz passiva, terá que ter agente da passiva. Não, ele é termo que pode não ser mencionado. É indeterminado. Não se sabe quem foi. Então, de um lado você tem a voz passiva analítica, do outro lado você tem a voz passiva sintética. Para fechar essa revisão, eu quero que você relembre aí a estrutura de voz passiva sintética. Voz passiva sintética, lembra? É aquela que vem ou com o verbo transitivo direto, seguido do ser, ou com o verbo transitivo direto e indireto com o ser. Tá? Então, sempre tem que ter um verbo de transitividade direta. Tem que ter um verbo de transitividade direta. Pode ser um VTD, só transitivo direto, ou pode ser direto e indireto, tá bom? Olha aqui o exemplo, ó. Deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. Então, nesse caso, eu tenho um VTDI, ó. Quem dá alguma coisa a alguém. E tem um ser. Isso é voz passiva sintética. Uma dica que a gente sempre diz na hora que você estiver lá resolvendo questões, a gente vai fazer isso. Toda vez que você quiser saber se a frase está ou não na passiva sintética, um bom teste para você verificar se ela está ou não é transportá-la para a voz passiva analítica. A voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. Nesse caso aqui poderia, olha, deu-se às poesias o nome de primeiros cantos. O nome de primeiros cantos foi dado às poesias. Toda vez que você conseguir converter em analítica, você vai ter certeza de que é sintética. Ela está na sintética. A sintética sempre pode ser passada para a analítica, entendeu? O nome de primeiros cantos foi dado às poesias. Isso é voz passiva sintética. Tá bom? Tudo bem? Relembrou? Podemos então resolver o primeiro bloco de questões? No primeiro bloco de questões, é só para você identificar a voz verbal. Vamos lá. Aqui, a FCC diz, verifica-se o emprego de voz passiva. Repare que quando ela disser voz passiva, pode ser tanto voz passiva analítica, ela não especificou, pode ser voz passiva analítica ou voz passiva sintética, tá? E aí eu quero você comigo aqui classificando cada uma delas, olha. Letra A. Ao cabo de 10 minutos, veio o garçom brandindo o Gomes de Sá. Aqui eu tenho uma locução verbal, ó. O garçom veio brandindo. Isso aqui é uma locução verbal. É que o sujeito ficou no meio dos verbos. Esse aqui é o sujeito, isso aqui é uma locução verbal. Tá, mas nesse caso, o sujeito sofre ou exerce a ação? Repare, o sujeito exerce a ação. O garçom, ele exerceu a ação de vir brandindo o Gomes de Sá. Ele é que veio. O sujeito é agente. Se o sujeito é agente, a voz é ativa. Tá bom? B. O garçom já tinha ido e voltado 2 vezes. De novo, você tem estrutura de locução verbal, ó. Locução verbal, tinha ido. Locução verbal, tinha voltado. É como se eu tivesse um tinha aqui implícito, ó. Tinha voltado, ó. Eu tenho 2 locuções verbais. Repare que, mais uma vez, a voz é ativa. Por quê? O garçom, que é o sujeito, ele é sujeito agente. O garçom não sofreu a ação. Ele exerceu a ação de ir. O garçom já tinha ido e voltado 2 vezes. Ele exerceu a ação de ir. Outra coisa. Não confunda. A estrutura de voz passiva, ela teria que vir com o verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. E aqui não, aqui é verbo ter mais particípio. Consegue ver? Não é passiva analítica, teria que ser e mais particípio. Isso aqui é tempo composto. Esse aqui é o pretérito mais. Isso aqui não é voz passiva, isso aqui é tempo composto. É o chamado pretérito mais que perfeito composto. Por isso que não foi a B. C. Seu Adelino faculta ao cliente. Ele exerce a ação, voz ativa. Essa tá fácil. D. O prato foi servido. E o azeite adicionado. Repare que eu tenho 2 estruturas de voz passiva analítica aqui. A primeira e a segunda. Porque na segunda, o verbo
foi está implícito. Houve uma elipse aí do verbo. Nos dois casos aí, eu tenho voz passiva analítica. Repare que o sujeito, o prato foi servido, o azeite, ambos os sujeitos sofrem a ação. Então, voz passiva analítica, resposta letra D. E na letra E, o movimento era pequeno. Repare, o sujeito exerce a ação. Seu Adelino veio sentar-se, o sujeito exerce a ação. Nos dois casos, a voz é ativa. Resposta letra D. Próxima questão. Verifica-se a ocorrência de voz passiva no seguinte trecho. Bom, aqui, mais uma vez, mesmo modelo de questão, você vai buscar aquela que seja passiva. Quando a banca não diz se é passiva analítica ou sintética, pode ser uma das duas, tá? Ela não especificou. A letra A verdade é que ela precisava de uma geladeira nova. Nos dois casos, havia dois verbos. Nos dois casos, a estrutura era de voz ativa. Sujeito exerce a ação nos dois casos. Na letra B, o dinheiro foi usado. Veja, eu tenho uma estrutura de verbo ser, seguido de verbo principal no particípio. Essa terminação DO é terminação de particípio. Repare que o sujeito é um sujeito paciente. Ele sofre ação. Então, estamos diante de uma voz passiva analítica. A banca queria voz passiva, achamos. Resposta letra B. Na letra C, Amélia, 80, interrompe sonho. O sujeito exerce a ação de interromper. Então, é voz ativa. Mas este ano teve de desistir. De novo, o sujeito na letra D, o sujeito nem aparece, está implícito. É como se dissesse, ela teve de desistir. Mas não precisa aparecer o sujeito, ele está implícito. E você consegue ver que o sujeito exerce a ação. Ela teve de desistir. Voz ativa. E a letra E, o curso era algo com que sonhava. Ó, ela sonhava, o curso era. Os dois casos é voz ativa. Cuidado com a letra E, hein? Muita gente teve dúvida na E, achando que poderia ser passiva. Só que na passiva, esse era aqui é um verbo de ligação, não é voz passiva analítica. Voz passiva analítica tem que ser mais particípio. Esse aqui é verbo ser também, mas é um verbo ser que está funcionando como verbo de ligação, entendeu? O curso era algo. Então, isso aí não é voz passiva. Para que seja voz passiva, tem que ter aquela estrutura de ser mais particípio. Entendeu? Por isso, resposta letra B. Vamos mais? Próxima questão. Aqui, a banca diz a ocorrência de verbo na voz passiva em. Então, a banca quer aquela que seja voz passiva. De novo. Última questão desse modelo, tá? Então, a letra A diz, namorados ou namoradas nem sempre são perfeitos. Repare que isso aqui é verbo ser, mas não é verbo ser de voz passiva. Teria que ser verbo ser mais particípio. Esse verbo ser aqui é verbo de ligação. Perfeitos é predicativo do sujeito. Isso não é estrutura de passiva, isso é estrutura de ativa, voz ativa. Na letra B, todos podem ser amados. Veja, aqui sim, repare que você tem uma locução verbal. Nessa locução verbal, eu tenho dois verbos auxiliares, né, o podem e o ser, e um verbo principal, amados. Repare que aqui o sujeito sofre a ação, o sujeito é paciente, ele sofre a ação, ele não ama, ele é amado. Eu tenho o verbo ser, seguido de verbo principal no particípio. Ora, resposta, letra B. Sujeito paciente, verbo ser mais particípio. Não importa que tenha outro verbo auxiliar, entendeu? Na voz passiva analítica, você vai ter sempre ser mais particípio e pode ter um outro verbo auxiliar. Não há problema. Nesse caso aí havia um outro, que é o podem. Isso não atrapalha. Continua tendo estrutura de passiva. Porque passiva é isso, é ser mais particípio e um sujeito paciente.
A letra C, há muitos amores, é o verbo haver, na voz ativa. Não havia estrutura de passiva. A letra D, tornam-se. Esse é o verbo tornar-se. O verbo tornar-se é verbo de ligação, que indica mudança de estado. É voz ativa. Entendeu? O sujeito exerce a ação. As relações tornam-se, ou seja, as relações, tá vendo esse sujeito aqui? As relações fiéis à honestidade, isso é um sujeito agente. Ele exerce a ação de tornar-se. Ah, Adriana, isso aqui não é voz passiva sintética, não. Esse C não é pronome apassivador. Não, isso aqui, esse C, a gente chama de PIV, parte integrante do verbo. Esse é um verbo pronominal. Muita gente na prova ficou em dúvida na letra D, achando que esse C poderia ser um pronome apassivador, uma voz passiva sintética. Mas não, esse é o verbo tornar-se. Lembra os verbos pronominais? Verbos pronominais são aqueles que se conjugam com o pronome. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. São verbos pronominais. E a letra E, nem sempre podemos nos casar, mesma coisa, voz ativa. O sujeito exerce a ação. Nós é que vamos nos casar. Isso aqui é uma locução verbal. Podemos nos casar, podemos casar. Isso é uma locução verbal de voz ativa. O sujeito não sofre a ação, ele exerce a ação de casar. Então, é isso. Todas tinham voz ativa, aquela que trazia voz passiva, resposta, letra B. E aí, o segundo modelo de questão que eu trago para você aqui são aquelas questões em que a banca pergunta se a frase pode ser transposta. Pode ser transposta. Quando a banca pergunta se ela pode ser transposta, agora eu vou resolver um segundo modelo de questão. Aliás, eu trouxe 3 modelos de questão de voz passiva, dividi em 3 partes. Primeira parte já resolvemos. Qual foi a primeira parte? Primeira parte das questões eram aquelas questões em que você teria que dizer a voz verbal da frase, ativa, passiva. Se é passiva, você tem que dizer se é analítica ou sintética. Agora nós vamos para o segundo modelo de questão, que é aquela questão em que a banca não mais pergunta qual é a voz. Ela pergunta se a frase pode ser transposta para a voz passiva. E aí eu vou te dar uma dica, o que você precisa saber? O que você precisa saber para resolver esse tipo de questão? Quando a banca perguntar se a frase pode ser transposta para a passiva. Lembra que a voz passiva, ela só ocorre se o verbo for transitivo direto ou direto e indireto? Ou seja, a dica é, uma frase na ativa, ela só pode ser transposta para a passiva se ela tiver objeto direto. Entendeu? Então, toda vez que a banca perguntar isso, toda vez que a banca perguntar se uma frase pode ser transposta para a passiva, você tem de ver se ela tem objeto direto. Porque tem que ter objeto direto. Você só consegue ir da ativa para a passiva se tiver objeto direto a frase. Porque quando você... Lembra que quando você passa da ativa para a passiva, o objeto direto vira sujeito? Então tem que ter objeto direto. Nesse tipo de questão, não perca tempo passando cada uma dessas frases para a passiva. Você já vai olhar, já vai buscar aquela frase que tenha objeto direto. Que tenha objeto direto, entendeu? Se não tiver objeto direto, você já sabe que não pode. Outra coisa, se vier com preposição, você já sabe que não é objeto direto. Entendeu? Então vem, ó, letra A. Os veículos paravam à revelia dos condutores. Isso aqui tem preposição, isso aqui há uma crase aqui. Há preposição, então não há objeto direto. Não há objeto direto. Se não há objeto direto, não pode ser a letra A. Tem que ter objeto direto. Esse verbo é intransitivo. Tem que ser verbo transitivo direto ou direto e indireto. B. O mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes. Tá vendo essa preposição aqui? Você já vê que não há objeto direto. Tem que ter objeto direto. C. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Tá vendo? Isso aqui é uma expressão prepositiva. Locução prepositiva diante de. Não há objeto direto. Não precisa perder tempo.
D, a moça já não podia sair à rua. De novo, questão, a banca foi mãe nessa questão, né? Veio a crase, não há preposição, não há objeto direto, porque há uma preposição aí. Resposta, letra E. O Senado aprovou lei de emergência. Veja, por que é a letra E? Porque a letra E tem objeto direto. Um objeto direto que possa virar sujeito. Quando eu tenho objeto direto, Senado aprovou lei de emergência, é que eu posso passar a frase da ativa para passiva. Então, é isso. Nesse tipo de questão, não perca tempo. Procure logo o objeto direto. Vamos fazer mais uma? Ó, aqui. Pode ser reescrito na voz passiva. Pode ser reescrito na voz passiva o seguinte trecho do texto. Então, a banca quer aquela que possa ser reescrita na passiva, tá? De novo, mesmo tipo de questão. Você vai procurar aquela que tenha objeto direto. Não precisa perder tempo passando cada frase para passiva, não. Tentando passar cada frase para voz passiva. Letra A. Ele encontrou um envelope na carta do correio. A letra A tem objeto direto? Tem. Ó, um envelope não é o objeto direto? É. Quem encontra, encontra alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Eu tenho um objeto direto. Então, essa frase pode ser reescrita na voz passiva? Pode. Fechamos. Resposta letra A. Repare a letra B. Este alívio resultou em culpa. Isso aqui é um objeto indireto, que resulta em. O verbo é transitivo indireto, não poderia ser a letra B, ela não pode ir para passiva. A letra C também está com preposição, o verbo falecer é um verbo intransitivo, quem falece, falece. E ele estava seguido de um adjunto adverbial de tempo, na noite de Natal. Entendeu? Que não precisa nem perder tempo na hora, você fala assim, se não há objeto direto, então não pode ser a letra C. Agora, cuidado com a letra D. Eu coloquei essa questão aqui para mostrar o seguinte para você. Na letra D, atenção. No seu caso, havia uma razão óbvia para isso. Tá vendo aqui uma razão óbvia para isso? Isso aqui é o objeto direto. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Por que a resposta é letra A? Já que na letra D eu também tenho um objeto direto. Qual é a diferença entre as letras A e D? Já que em ambas, compare as letras A e D. Ó, a letra A tem um verbo transitivo direto, seguido de um objeto direto. E a letra D também tem um verbo transitivo direto, que é o verbo haver, seguido de objeto direto. Por que não é a D e sim a, como eu disse anteriormente? Por que a resposta é A? Porque o verbo haver, ele é uma exceção e a FCC adora colocá-lo em prova. Apesar de ele ser transitivo direto, apesar de ele vir com um objeto direto, ele não aceita voz passiva. Por uma questão de sentido. Por causa do sentido dele, não faria sentido passar essa frase para passiva. Entendeu? Quando ele diz assim, ó, no seu caso, havia uma razão óbvia para isso. Essa frase está na ativa. Tente passar para a passiva. Você não vai conseguir, a frase vai ficar sem sentido. Como é que ficaria? Ficaria assim, uma razão óbvia é a vida, era a vida. Não faz sentido dizer uma razão óbvia era a vida, por questão de sentido. Já a letra A faz sentido. A letra A, eu digo, ó, ele encontrou um envelope foi encontrado. Eu consigo passar para a passiva analítica. Mas a letra D não faz sentido. Não haveria sentido dizer assim, ó, uma razão óbvia era a vida. Se eu passasse para a passiva, ia ficar assim, sem sentido. Então, é para mostrar que há exceção. Entendeu? Nem todo verbo transitivo direto aceita voz passiva. E a letra E, carta na mão, aproximou-se da janela. Aqui, quem se aproxima D. O verbo aí veio com objeto indireto, ele pede preposição, e eu tinha que ter um objeto direto. Por isso, resposta, letra A. Tudo bem?
Agora nós vamos para a última etapa da nossa maratona, em que nós vamos resolver as questões de transposição, tá bom? Então eu só vou voltar um pouquinho aqui ao slide de teoria para relembrar como é que eu faço, o que eu tenho que saber, lembra? O que você tem que saber para passar uma frase da ativa para passiva, que é o que nós vamos resolver agora nas questões. Então, quando a banca pedir que você passe uma frase da ativa para passiva, o que você tem que fazer nesse tipo de questão? Vamos relembrar? Agora você vai resolver questão de reescritura. Reescritura da voz ativa para a passiva analítica. Quando você passa uma frase da ativa para a passiva analítica, não esqueça, você faz o cruzamento. O objeto direto vira sujeito. É o cruzamento. O objeto direto que estava lá no final da frase vai para o início da frase, vira sujeito, tá? Você vai acrescentar o verbo auxiliar, que podem ser os verbos ser, estar ou ficar, mas normalmente é o verbo ser, seguido de particípio. Então, você vai acrescentar o verbo ser, seguido de particípio, tá? Então, você vai pegar o verbo da voz ativa e vai manter o tempo verbal. Atenção a isso nas questões da FCC. Então, a banca gosta de verbos. Então, quando você passar uma frase da ativa para a passiva analítica, você terá de estar atento ao tempo verbal. Se o verbo da ativa estiver no presente, na passiva analítica o verbo ser vai ficar no presente. Se o verbo da ativa estiver no pretérito perfeito, sempre assim. E o sujeito agente vira agente da passiva antecedido da preposição por, que eu até já comentei. Então, eu trouxe aqui um exemplo antes de voltarmos às questões. Então, veja, ó, voz ativa. Índios atacam engenheiro da Eletrobras. Isso aqui é voz ativa, olha. Agora eu vou passar para a passiva analítica. O que acontece? Ó, o objeto direto vira sujeito, ó, virou sujeito, paciente. Você faz o cruzamento. Tá vendo o verbo atacam? Ganha o verbo ser. Toda vez que você vai para a passiva analítica, lembra que a passiva analítica é aquela que aumenta um verbo? Você acrescenta o verbo ser, que vai ficar no mesmo tempo do verbo da frase original. Atacam, é atacado. E índio, sujeito, vira agente da passiva, antecedido da preposição por. Engenheiro da Eletrobras é atacado por índios. Tá bom? Relembrou? Então vamos treinar, vamos voltar aqui às questões. Vamos lá. Próxima questão, você vai ter de fazer isso. A banca pede que você reescreva uma frase para a voz passiva. Tranquila. Ela diz assim: transpondo a frase acima para a voz passiva. Então, veja a frase, ó. Empresas de cobrança usam técnicas abusivas. Isso aqui é voz ativa, né? Ó, voz ativa. O sujeito exerce a ação de usar. Ó, isso aqui é o sujeito agente. Primeiro, faça isso na hora da prova, ó. Chame o feito à ordem, sabe? Coloque aí a classificação de cada um. Ó, isso aqui é sujeito agente. Isso aqui é objeto direto. Técnicas abusivas é objeto direto. O verbo usam está no presente, você tem que ficar atento ao tempo do verbo. Então, escreva mesmo na hora da questão, coloque presente. E aí, quando você for passar para a passiva, você vai ganhar o verbo ser, lembra? Sempre vai somar o verbo ser. Então, é uma questão quase que matemática. Você vai olhar, se a voz ativa só tem um verbo, se você vai acrescentar o verbo ser, você vai ficar com 2. De um verbo, você passa 2, entendeu? Sempre soma um verbo. Então, como é que vai ficar? Técnicas abusivas, ó, são usadas. Resposta, letra C. Tá bom? Desculpe. Letra E. Usadas. A letra C é usados, tá bom? Técnicas abusivas é feminino, então tem que ser atenção ao particípio, tá? O particípio, ele concorda com o sujeito, né? Então, na voz passiva, o particípio concorda com o sujeito. Se o sujeito é feminino plural, são usadas, tá bom? Resposta letra I. Ó, a outra pede a mesma coisa. Olha o que ela diz. Diz assim: a partir dos anos 1960, a redução da fecundidade que se iniciou nas regiões blá, 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 desencadeou o processo de transição da estrutura.
Então, repare que a banca aqui vai pedir que você transponha a oração principal. Quando ela fala oração principal, a oração principal é porque havia uma oração subordinada adjetiva, explicativa, ó. Não é essa. Não é para ela que você tem que olhar, é para essa, ó, a principal, a redução da fecundidade. Aí você teria que pular a oração intercalada ali. Desencadeou o processo de transição da estrutura etária. Era para olhar para essa oração principal. Essa é que é a oração principal, entendeu? Porque aqui havia uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Tá. Aí ela quer que você transponha a oração principal. Ok, então na hora de transpor, você já sabe. O processo de transição da estrutura etária é o objeto direto, não é isso? O objeto direto vai virar sujeito. Então, ó, eu vou fazer aqui sempre, procure fazer sempre ali no cantinho da prova, ó, o processo. Aí depois o desencadeou, lembra aquilo que eu te falei? Atenção ao tempo do verbo. Se o verbo está no pretérito perfeito, quando você for passar para a passiva, o verbo ser vai ter de permanecer no mesmo tempo verbal. Então vai ficar: o processo foi, ó, verbo no pretérito perfeito, foi desencadeado. E, ó, o sujeito agente, esse aqui era o sujeito agente, a redução, vai virar agente da passiva. Então vai ficar: o processo, blá, 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 foi desencadeado pela redução, blá, blá, blá. A banca só queria saber do verbo. Por isso, era só marcar a letra E. Você nem precisaria passar toda a frase para a voz passiva. Normalmente é isso. A FCC gosta do verbo. Então, ó, o processo foi desencadeado. Tudo bem? Agora, últimas questões. Para a gente fechar, a gente vai fazer o contrário. Agora é o ponto final. Agora a gente vai só relembrar como é que eu faço se a banca me pedir o contrário. Se ela pedir que eu passe da passiva para ativa, tá? Se ela pedir que eu passe da passiva para ativa, só para você relembrar. Tudo bem? Vamos lá? Que é aí o final. É a última questão. Antes de eu ir à última questão, lembra? Quando eu vou da passiva para ativa, eu faço o contrário. O agente da passiva vira sujeito. Se o agente da passiva não estiver na frase, aí o sujeito vai ser indeterminado, vai ficar na terceira pessoa do plural. Mas normalmente ele vira o sujeito. Outra coisa, ó, o verbo ser, se você está saindo da voz passiva, o verbo ser será eliminado. Ele sai da frase, sai o verbo ser, que vai mandar o tempo verbal para o verbo que vem depois. Então, você vai tirar o verbo ser e o verbo que estava no particípio vai ficar no mesmo tempo verbal dele, tá? E o sujeito paciente volta a ser objeto direto. Eu nem vou analisar os exemplos aqui, não. Eu vou direto à última questão, que é mais fácil de mostrar. Então, presta atenção. É isso. Quando você vai da passiva para ativa, você faz o contrário, que é o que pede essa questão aí. A ciência, ó, então olha o que a banca pede. Transpondo-se para a voz ativa, a frase: a ciência é definida por interesses econômicos. Então, quando ele diz a ciência é definida por interesses, bom, primeiro, isso aqui é voz passiva analítica, consegue ver isso? Voz passiva analítica, repare, o sujeito sofre ação. A gente tem aqui um sujeito paciente. É definida, isso aqui é uma locução verbal de voz passiva. Eu tenho o verbo ser seguido de particípio. E eu tenho o agente da passiva, ó, por interesses. Tá vendo essa preposição por? É a preposição de agente da passiva. Pronto, eu vou fazer aqui ao lado e depois a gente marca a alternativa que corresponda a ela, ó.
Por interesses, o agente da passiva vira sujeito. Então, isso aqui vai virar sujeito. Claro que você vai extrair a preposição por. Então, vai ficar interesses, estou fazendo aqui embaixo, ó. Interesses econômicos, você está indo da passiva para a ativa. O mais importante é o verbo, não esqueça isso. Toda vez que você sair da passiva e for para a ativa, o verbo ser sairá. Mas vai jogar, ele será eliminado, mas ele vai jogar o tempo verbal dele para o verbo que vem depois, o verbo definir, que é o verbo principal. Então, o mais importante na hora que você estiver resolvendo a questão é colocar aqui o tempo do verbo ser, para você não esquecer, ó, ele está no presente. Ele está no presente do indicativo. Se ele está no presente do indicativo, quando eu for passar para a ativa, o verbo definir vai ficar no presente do indicativo. Interesses econômicos definem. E a ciência volta a ser objeto direto. A ciência. E uma coisa que você não pode esquecer. A banca não estava pedindo para você passar para ativa. Quando você sai da voz passiva, não esqueça uma coisa que eu vou te falar, é pura matemática. Ó, quando você vai da voz ativa para a passiva analítica, que foram as primeiras questões, você acrescenta o verbo ser. Você soma o verbo ser. Quando você vai da ativa para a passiva analítica. Quando você sai da passiva analítica e vai da ativa, você subtrai o verbo ser. É uma questão de matemática. É só contar o número de verbos, você já eliminaria. Você entende? Por que você eliminaria? Porque se eu tenho, ó, é definida, se eu estou na voz passiva, analítica, se eu vou para ativa, eu vou tirar o verbo ser de 2 verbos, eu vou ficar com 1. As únicas que tinham um verbo, ó, as outras eu já eliminaria por uma questão de número de verbos. Consegue ver? As outras eu já eliminaria. As únicas que tinham um verbo só eram as C, D e E. Resposta, letra D. Interesses econômicos definem a ciência.